Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do profeta Amós, capítulo 1. Juízo de Deus contra diversas nações. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e porei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e aniquilou as suas misericórdias. A sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre às grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Contra Moabe, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar a cal.
Por isso porei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Contra Judá, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Contra Israel, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas dos pobres, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros e forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizareis. Eis que eu vos apartarei no vosso lugar, eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao frágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Juízos são proclamados contra Israel. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz,
se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algo mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vejam que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo virá e cercará a terra e derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e no lado de um leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu puni as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. A idolatria e a obstinação de Israel. Capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, e a vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores, do que é levedado, apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel,
disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, e contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque eis aqui o que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Lamento por Israel, capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, para a casa de Israel. Exortação ao arrependimento. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José, como um fogo a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia
como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para choro e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós? Este dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encostasse com ele o urso. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Deus despreza a hipocrisia. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exaltarão. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, lê-se Deus aqui com D minúsculo, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é
o Deus dos exércitos. A indiferença da nação. Capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calne e vejam, dali ide a grande Amate e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu limite do que o vosso limite? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência, ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleo, se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. A desolação é proclamada, portanto agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Jeová por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há, e acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o seu parente vier para cremá-los e tomar os ossos para levá-los para fora de casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de rachaduras e a casa pequena de trincas. Porventura correrão cavalos sobre rochas? Lavrar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tomado o juízo, mas vós haveis tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro do deserto. Visão dos gafanhotos, capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio da germinação da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que,
tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor, o fogo consumidor. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. A visão do prumo mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amazias contesta Amós. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, ali come o pão e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, não profetizeis mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai, e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizeis contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O cesto de frutas, capítulo 8. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo:
Quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro, e tomarei as vossas festas e tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Fome da palavra de Deus, diz o título. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, Odã, nesse Deus aqui com D minúsculo, e vive o caminho de Beceba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. A certeza da desolação. Capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais e fazer tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles, e nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali os fareis descer, dali os farei descer. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para bem, porque o Senhor Jeová dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. Ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, que fundou na terra a sua abóbada,
o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, aos filisteus de Cafitor e aos sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. A restauração de Israel. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei, como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles edificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão jardins, e lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Paz seja convosco. Glória a Deus.